Bom, pessoal, prazer. Eu me chamo Marcos Vinícius, eu sou aluno da FIAP, estou no meu primeiro ano de Game Dev e aqui estou eu para apresentar o meu projetinho, né? Que ele é John Stick. E o que é John Stick? John Stick basicamente é um side-scroller 2.5D de ação e comédia e tiroteio frenético. Você sai correndo atrás do pessoal e tal. Você controla um sujeitinho familiar ali, determinado a se vingar depois de ter tido seu precioso graveto destruído, né? Então, é basicamente uma jornada de vingança. E também uma história satírica, né? Porque ao invés da gente ter um cachorrinho, como no material original, nessa sátira a gente tem um graveto, que não é muito igualitário ali. Então, recapitulando, né? John Stick, ele é um ex-assassino de aluguel aposentado que vive uma vida tranquila em um mundo aparentemente pacato, mas com um submundo cheio de zebra. Porém, em um certo dia, criminosos decidem invadir a sua casa para roubar o seu precioso graveto, só que durante esse assalto eles acabam acidentalmente quebrando o graveto. O que, quando John Stick acabou percebendo o estrago, fez ele desencadear uma onda gigantesca de vingança. Então, falando agora um pouco sobre os personagens, como falei, John Stick, ex-assassino de aluguel, um ex-mafioso também, né? Um cara sério, focado, tem as habilidades nele, que mais pra frente eu vou falar um pouquinho sobre, e ele tem a habilidade de deixar a câmera lenta em picos de adrenalina. Isso influencia muito na gameplay, viu? Falando um pouco sobre os antagonistas, a gente tem o Dimitri, o Victor e o Boris. Esses três aqui foram os responsáveis por invadir a casa do John Stick, do Sr. Stick, né? E acabaram quebrando durante o processo. Principalmente, né, o principal responsável ali é o Victor, porque ele foi o principal idealizador de que isso tudo acontecesse. Só que isso acaba piorando ainda mais as coisas, porque o Victor ele é filho do Ivan, que é o antigo chefe do John Stick, né? Como eu falei, John Stick, ele é um assassino de aluguel e também ex-mafioso, aposentado dos dois lados, né? Então, o Ivan Volkov, ele é um mafioso nativo, ele é o ex-patrão do John Stick. Então, meio que tá ali no caminho dele pra conseguir essa vingança, né? E o mundo, ele é minimalista também, preto e branco? Negativo, ele é colorido. Eu fiz esse esboço aqui pra mostrar mais ou menos como fica, né? Só que ele vai ser criado em low poly. Os bonequinhos vão ser feitos em 2D, artisticamente, mas todo o mapa vai ser em low poly. E pra pegar algumas referências, eu vou mostrando aqui no que eu me baseei, o que eu tenho na cabeça pra quando ele já tiver feito em um mapa 3D. As minhas referências foram o This War of Mine, Batman Vengeance, o My Friend Pedro e Bob Esponja. Isso mesmo, Bob Esponja. Isso tudo somado, né, com bonequinho Stickman, resulta em Johnny Stickman. Isso mesmo. Agora falando um pouquinho sobre mecânicas e jogabilidade, é, vai ser basicamente uma mistura entre o My Friend Pedro e o This War of Mine, resumidamente. Porque eu quero que ele seja frenético, que todo mundo sinta aquela experiência frenética de um jogo de tiro, mas ao mesmo tempo também eu quero que tenha um modo stealth também, né, para algumas missões específicas. Ele vai ser mais frenético, mas eu quero que ele tenha algumas missões stealth. Então, resumidamente, essa é a minha breve apresentação de John Stickmin. Eu espero que tenham gostado. E até a próxima.